Na Band FM, quem ama não esquece. Muitas pessoas dizem por aí que amar alguém e o amor em si não são uma escolha. Eu, por outro lado, não penso desse jeito. Para mim, amar é uma escolha que fazemos todos os dias. Desde pequena, eu sempre soube que um dia eu me tornaria mãe, mas não da maneira que a maioria sonha. Particularmente, eu nunca tive aquele desejo que tantas mulheres têm de engravidar. Eu sei que é difícil entender e nem sei bem a razão. Eu só sei que eu não queria gerar um filho. As pessoas perguntam se eu tenho algum trauma, mas se eu tenho, sinceramente, eu não lembro não. E não faço a menor ideia disso. O que eu sempre soube é que eu queria ser mãe. Que tinha pessoas que queriam ser filhos. Por isso, para mim, a adoção sempre pareceu fazer mais sentido. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu conheci e me apaixonei pelo Rafael. A gente, apesar da diferença de mais de 15 anos de idade, tinha várias coisas em comum, os mesmos objetivos de vida. E eu ainda fiquei mais encantada por ele quando eu soube que ele tinha um filho adotado de um relacionamento anterior. Ele me falou que adotar tinha sido a melhor escolha que ele tinha feito na vida e que ele adotaria de novo, sem nem pensar duas vezes se encontrasse a pessoa certa. Algum tempo depois, eu e o Rafa nos casamos. Mas naquele começo a gente estava muito focado nas nossas carreiras e por isso a gente ainda não falava sobre ter um filho juntos. Só que foi aí que, depois de 2 anos, veio a pandemia. E com ela, eu comecei a rever a minha vida. O desejo pela maternidade ficou muito forte porque, por conta do isolamento, eu e o Rafa estávamos cada vez mais unidos dentro da nossa casa. Então a gente conversou e decidiu que era hora de ter um filho. Nós logo começamos os procedimentos para nos habilitar a adotar uma criança. Primeiro a gente teve que reunir toda a documentação que pediram. E como era coisa, viu? Muita coisa. Depois a gente teve que passar por um teste para comprovar que nós estávamos aptos psicologicamente para cuidar de alguém. E depois ainda fizemos um curso de 21 horas que ia preparar a gente para a adoção. Foi durante esse curso que nós pudemos ver alguns depoimentos de pais, crianças e adolescentes adotados. E também depoimentos de crianças e adolescentes que esperavam por uma família. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou naquele momento foi saber que crianças mais velhas e adolescentes simplesmente não encontravam famílias que quisessem adotá-los e que, ao completarem a maioridade, ficavam à mercê da própria sorte. Eu e o Rafa terminamos o nosso curso, tivemos uma entrevista com a assistente social na nossa casa e depois uma outra entrevista com a psicóloga. No final daquele mês, a gente recebeu a notícia de que estávamos habilitados para adotar um filho. E aí foi a hora da gente escolher o perfil que queríamos, ou seja, preencher uma ficha dizendo como era o filho que nós pensávamos em adotar. A idade, o gênero, até a etnia. Quantos filhos nós queríamos. Se a gente ia aceitar irmãos, crianças com deficiente, tudo. Eu tenho que admitir que preencher esse formulário foi um dos momentos mais difíceis do processo todo, porque fez com que a gente refletisse bastante. A gente refletiu muito sobre muitas coisas. É muito difícil fazer esse tipo de escolha. Passar por isso me incomodou demais, porque afinal a gente não estava num mercado escolhendo um produto. Mas ao mesmo tempo foi um momento de ser muito consciente, de encarar a realidade quanto ao que nós queríamos, mas também sobre o que nós poderíamos dar conta. Eu e o Rafa decidimos escolher um perfil que muitas vezes foge do padrão procurado pela maioria das famílias. A princípio, a gente decidiu por um menino ou uma menina, mas poderíamos até aceitar 2 irmãos. Mas o que a gente queria mesmo era que estivesse na faixa de 12 a 18 anos.
Ao contrário da maioria dos casais que entram na fila da adoção e querem um bebezinho pequenininho, crianças menores, não fazia muito sentido na nossa rotina, que era muito corrida na época, por conta dos nossos trabalhos, ter uma criança pequena. Uma criança muito pequena precisaria de muito mais cuidados. E eu não queria contratar nenhuma babá ou deixar meu filho em tempo integral na escola. Não era isso que a gente queria. Eu queria ser mãe. Mas tudo tem que ser ponderado e bem pensado. Ter um adolescente nas nossas vidas era o que faria mais sentido naquele momento. A gente queria ajudar a curar as feridas, os traumas passados, orientar para que tivessem uma vida melhor e, principalmente, abraçar uma criança que, sendo mais velha, já teria mais dificuldades em ser adotada. A ideia, na teoria, era perfeita. Tudo parecia super encaixado e tendo tudo para dar certo. Mas quando nós entregamos a nossa ficha, recebemos um balde de água fria na cabeça. Os nossos planos, que eram tão concretos, ficaram bem balançados. Como assim? Como que a gente não pode adotar um adolescente? A gente já não é apto? Amor, você pode adotar um adolescente. O problema sou eu. Parece que existe uma lei que diz que os pais que querem adotar têm que ter pelo menos 16 anos de diferença para os filhos. Você tem 43, mas eu só tenho 27. Isso quer dizer então que a gente só pode adotar uma criança de até 11 anos? Exato, é isso. Olha, eu entendo a lei. É pela segurança da criança, eu entendo, faz sentido, mas é tão frustrante. Rafa, sei lá, e se a gente lutasse por isso? Quer dizer, quem melhor do que a gente para adotar um adolescente? Olha, a gente tem estabilidade, a gente tem segurança. A gente só tem que provar que a minha idade é só um número e que eu tô pronta para ser mãe de um filho de qualquer idade. Olha aqui, meu amor. A gente não pode desistir do nosso sonho assim tão fácil. Vamos atrás. A gente vai atrás das crianças do nosso perfil e quando a gente encontrar o nosso filho, a gente luta por ele na justiça. A gente vai ter a nossa família, Luísa. Olha, você pode ter certeza disso. Com certeza, é uma lei justa. Faz todo sentido. São vidas em jogo. Vidas de crianças que já podem ter sofrido muito. E, infelizmente, a gente nunca sabe quem é mal intencionado, não é? Eu só tinha 27 anos. Poderiam ainda alegar que eu não era maduro o suficiente. E até que adolescentes não me veriam como mãe por ser tão jovem. Por outro lado, eu não podia deixar o meu sonho e a minha vontade de lado. O caso era diferente, sim. Eu já era casada há anos, já tinha feito até mestrado, tinha um salário estável e bem acima da média, estabilidade profissional e financeira. E além de tudo, meu marido tinha 43 anos. Aliás, ele é médico, tinha consultório e ainda trabalhava em hospitais. A gente tinha uma ótima estrutura, entende? A gente podia e queria muito. Mesmo assim, a equipe técnica apontou em todas as páginas do nosso relatório a minha pouca idade e orientando a não adoção de uma criança maior de 11 anos. Bom, eu não queria e não ia desistir. Como a gente estava na época da pandemia, a gente não tinha como fazer visitas em abrigos e por isso a gente procurou o nosso filho através de sites que incentivavam a adoção de crianças mais velhas, com irmãos e também deficientes. Lá a gente pode ver fotos, vídeos, até textos escritos pelo próprio menor sobre o desejo de ter uma família. Esse site chama Busca Ativa. Foi através dele que eu vi pela primeira vez o Juan. E quando eu vi a foto dele, eu liguei na mesma hora para o Rafa dizendo que eu tinha encontrado nosso filho. O Juan era um menino de 16 anos, morava numa outra cidade. Por conta da pandemia, a gente só pôde fazer um primeiro contato com ele através de uma ligação por vídeo. Na primeira conversa, eu e o Rafa estávamos tão nervosos, mas foi ele, o Juan,
que fez com que a gente se sentisse mais à vontade. Ele contou que tinha ido para o abrigo com apenas 2 anos e que desde então procurava por uma família. Quando a gente terminou aquela conversa, eu e o meu marido tivemos a certeza de que aquele seria o nosso filho. Parecia que até o Juan já sentia isso também, porque na nossa segunda chamada de vídeo, ele já começou a chamar a gente de pai e mãe. Foram 3 meses falando assim com ele. 2 vezes por semana, 1 hora ao dia, conversando e conhecendo à distância o menino que eu queria que se tornasse o meu filho. Enquanto a gente fazia essa aproximação com o Juan, que morava em outra cidade, eu e o Rafa também decidimos levar alguns presentes de Dia das Crianças para um abrigo que tinha na nossa cidade. Quando nós chegamos lá, fomos recebidos por 2 meninas que abriram a porta para a gente. E foi amor à primeira vista. Quando eu vi as 2, que eram irmãs e adolescentes, eu tive uma sensação tão especial. Eu sei que parece loucura isso, mas quando eu encontrei com elas, eu me senti conectada. E quando eu e o Rafa fomos embora, a gente tomou uma decisão muito importante. Luísa, você sentiu a mesma coisa que eu? Você também sentiu o coração acelerar quando viu as meninas? Totalmente, Rafa. É como se elas fossem perfeitas pra gente. É isso. Você acha que a gente poderia tentar um processo de aproximação com elas, já estando fazendo com o Juan também? Eu acho que se é o que a gente quer, a gente tem que tentar sim. A questão é, será que a gente vai conseguir? A gente já estava brigando para conseguir adotar um menino de 16 anos, o que era bem diferente e difícil. Mas a gente sentiu dentro dos nossos corações que adotar as meninas também era o certo a se fazer. Naquele momento a gente decidiu que além do Juan, a gente também queria aquelas irmãs de 15 e 17 anos. Enquanto a gente tentava ali adotar um, decidimos ser pais de mais 2. Logo depois da nossa visita, o diretor do abrigo em que viviam as 2 meninas ligou pra gente dizendo que tinha um programa de apadrinhamento, onde algumas famílias passavam os feriados de final de ano com as crianças e poderia dar certo. Ele falou que até ali todas as crianças tinham conseguido uma casa, menos as 2 que a gente tinha conhecido. E perguntou se a gente tinha interesse em ficar com elas naquele final de ano. Quando eu ouvi aquilo, eu não pude acreditar. Parecia mesmo o destino querendo juntar a gente, nos dizendo alguma coisa. Na mesma hora eu respondi que eu queria sim, claro que eu queria. Mas eu não queria só apadrinhar as meninas por um feriado, não era isso que eu queria. Eu queria sim era adotar as 2. Apesar de as meninas morarem na mesma cidade que a gente, o nosso processo de aproximação não foi tão fácil como foi o do Juan, porque elas ainda tinham contato com a família biológica, o que fazia com que elas ficassem muito confusas às vezes. Apesar de estarem felizes, pelo nosso interesse, elas também se sentiam bem culpadas, porque elas tinham esperança de um dia voltar para a família. Eu tenho que admitir, não foi nada fácil. Além da gente ter de lidar com os nossos próprios sentimentos, nós também tínhamos que ajudá-las a entender por tudo que elas estavam passando. O tempo foi passando e os processos de adoção se desenrolando. O Juan já estava muito certo de que queria vir para nossa casa, mas as meninas ainda tinham algumas dúvidas. Nós demos a ela o tempo necessário que elas precisavam para decidir. Mas elas, enfim, para nossa alegria, também decidiram que queriam ser nossas filhas. A gente lutou, viu? Nossa, a gente lutou, a gente brigou. Brigou muito pelo direito de adotar os 3 adolescentes. Até que chegou finalmente o dia da audiência. Eu não sei dizer o que passou pela cabeça da juíza, mas eu acho que ela pensou: esses adolescentes estão prestes a completar 18 anos. O que é melhor? Uma segunda chance
ou a certeza da rua? E aí? Me fala, a gente conseguiu? O que eles disseram? Disseram que o Juan, a Maria e a Karina são oficialmente os nossos filhos. A gente finalmente conseguiu, meu amor, a gente conseguiu. A juíza deu a permissão para eu ser a mãe deles. É sério, é sério? Conseguimos. Eu não acredito. A gente vai completar a nossa família. Olha, eu tô muito feliz, meu amor. Você sabe que agora a nossa verdadeira vida vai começar, né? A partir de agora, a nossa vida, a nossa família. Por incrível que pareça, nós tivemos a resposta dos 2 processos no mesmo dia. 9 de dezembro de 2020. Do nosso filho, que a gente tinha começado antes, e das meninas, que começamos bem depois. Mas, impressionantemente, no mesmo dia a gente recebeu a ligação dos 2 abrigos com a autorização para buscarmos os nossos filhos. Nós estamos com os 3 em casa há 2 anos e meio. E tem sido os anos mais intensos da minha vida. A adaptação não é nada fácil. Nem pra gente, nem pros nossos filhos. Toda vez que a gente precisava chamar a atenção deles por algum motivo, eles arrumavam as mochilas pensando que perderiam mais uma família. Eu lembro que um dia, o meu marido perguntou para um deles se aquele jeito como ele estava falando era jeito de falar com a mãe. E ele respondeu de maneira direta e objetiva que não sabia, porque nunca tinha tido mãe. Muitas vezes eu me peguei dizendo para eles que apesar de ter idade para ser irmã deles, eu não era. E que irmãos não faziam o que eu fazia. O que estava fazendo ali é ser mãe deles. A verdade é que ninguém nasce sabendo ser mãe, mas ninguém nasce sabendo ser filho também. Essa relação precisa de tempo, de rotina, de convivência. O amor nasce do dia a dia. A relação é construída quando existe alguém acolhendo, amando e educando. Hoje eles entendem que a minha idade não é o ponto e que o que vale é que não importa o que aconteça, não importa. Eu vou ficar, eu vou continuar. Eu vou permanecer e vou amar. Apesar de qualquer coisa, e incondicionalmente, eu vou amar.